Olá, aqui quem fala é Vinícius, o seu professor de Teoria Geral da Administração. Bom, é um prazer estar aqui com você. Nós estamos aqui no Instituto Inovar já tem algum tempo e agora a gente está enfrentando essa aventura que é ministrar aulas via EAD. Você que está em qualquer canto desse nosso Brasil, é sempre um prazer ter você como aluno e aqui nós esperamos capacitar você, eu e todos os outros professores, a estar galgando aí o seu patamar social, o seu patamar profissional, seja na manutenção dos serviços de segurança pública ou privada, ou quem sabe aí, né, como a grande maioria de nós aqui no Instituto Inovar, galgar também o serviço público. O que nós vamos ver aqui na nossa disciplina? Bem, Teoria Geral da Administração, a TGA, ela vem para trazer para você e mostrar os fundamentos básicos de como funciona a administração. Qual que é o objetivo disso? É mostrar para vocês, além disso tudo, e fazer com que você tenha noção de que a administração ela está no todo da gestão em segurança pública, privada, e em especial na questão do Estado, né, da gerência do Estado. Para isso, mostra também, traz para você também as várias nuances e a importância que a administração teve ao longo do tempo. Nós veremos também uma introdução aos teóricos e o que cada teórico teve e qual que foi a fundamental importância da evolução da sociedade com a administração. E vamos ver que a administração ela surge como alternativa para fazer com que a prosperidade chegue a todos os lugares. Muito bem, vamos entender a importância da administração, um breve histórico, processos de organização e os níveis de administração. Bom, antes de mais nada, nós vamos convidar você a fazer uma viagem pelo tempo. É isso mesmo, vamos ligar os motores e voltar no tempo. Convido a você a fazer essa dinâmica comigo e pensar qual o meio de transporte mais eficiente em várias épocas da humanidade. Vamos voltar no Império Egípcio, 2.700 anos antes de Cristo. E pergunto a você, qual era o meio de transporte mais rápido e mais eficiente? Pensando um pouco, você vai chegar no camelo, né? E no cavalo. De forma geral, andar a cavalo há 2.700 anos era a forma mais rápida de você sair de Constantinopla, ou sei lá, de outra cidade, e ir até o Império Chinês. Você demoraria aí 7 meses, 2 meses, 3 meses para estar lá. E era o meio de transporte mais rápido. Mais rápido você chegava a cavalo, ou quem sabe até de camelo, dependendo da região que você está. Vamos avançar um pouco mais no tempo, você chega no tempo de Moisés, antes de bater o cajado, ele levando o povo hebreu de um lado para o outro para carregar os seus suprimentos de forma mais rápida e eficiente, ele sim utilizava o camelo e o cavalo. Vamos para o ano de Cristo, né? Herodes, para sair de Roma e ir para a região ali da Galileia, utilizou a forma mais rápida e mais eficiente, sem ser, né, excetuando aí a navegação por meio terrestre, considerando meio terrestre, usava o camelo, o cavalo, né, com a derivação da biga e por aí ia. Revolução Francesa, 1789, né, os jacobinos levavam a guilhotina para poder fazer, né, a guilhotinada, o justiçamento popular. O meio mais eficiente que nós tínhamos ainda era o cavalo. Napoleão Bonaparte, fazendo sua conquista, né, e depois perdeu a guerra e andava para um lado e para o outro, conquistou o Egito, utilizando o cavalo como meio mais eficiente de locomoção. Então, meus senhores, o que eu quero entender aqui, essa viagem pelo tempo mostra
o quão importante foi essa invenção aqui. Bom, o primeiro motor a vapor foi inventado, foi uma invenção conjunta, né? Uma primeira invenção de Thomas Newcomen e, posteriormente, um aprimoramento do James Watt. Quando você ouve falar de watts de potência, são essas medidas de potência que trazem isso. Ela tinha esse aspecto, ela era nada mais nada menos que um tonel, né, com água fervendo, e você colocava fogo e esse fogo gerava um vapor e esse vapor impulsionava um pistão. E esse movimento cíclico fazia com que a máquina funcionasse com mais eficiência e menos gasto, de uma forma ininterrupta por horas ou às vezes por dias, fazendo com que os processos todos se tornassem processos muito mais rápidos. Ok, então em 1712 Thomas Newcomen criou o chamado motor de Newcomen. E o motor foi o primeiro tipo a vapor a ser amplamente usado. Em 1769, o James Watt, um fabricante de instrumentos londrino, aperfeiçoou a máquina a vapor. Aí, meus amigos, aí foi o boom. Aí foi a explosão da bomba nuclear. Foi algo que mudou o mundo. Antes tínhamos a exploração, né, a forma eficiente de ir para um lado para o outro, a mais eficiente ali, o cavalo, um animal que fadigava, que ficava doente, que precisava de comida, e pulamos para algo, uma invenção da engenharia, que foi a máquina a vapor. Essa invenção possibilitou toda uma alteração na sociedade. O que antes era utilizado, né, o tempo que era gasto para que você levasse um insumo de um lugar para o outro, esse tempo foi reduzido e a possibilidade de levar mais insumo de um lugar para o outro possibilitou uma retomada no crescimento de toda a sociedade. Então, antes, a produção de um insumo, de roupas, a produção agrícola, permitiu com que as pessoas tivessem maior prosperidade nas cidades, que essas cidades crescessem e, consequentemente, que as pessoas crescessem. Então, antes, com a invenção da máquina a vapor, antes saímos de uma produção de insumos, de materiais, de serviços artesanal, braçal, ou então utilizando cavalos, animais, migramos dessa situação artesanal e passamos para uma produção semi-industrial e industrial. Partimos de cidades como Paris, uma cidade há 300, 400 anos, com X quantidade de habitantes, para a possibilidade de ter esse número aumentado em 10, 20, 1000 vezes. O crescimento e esse boom fez com que a necessidade de criação e de confecção e de produção de produtos e serviços aumentasse. Daí a gente tinha um grande impasse. Vimos a cidade de uma currutela rural tornar-se uma cidade totalmente industrializada. Mas vimos uma grande necessidade com isso. Se crescia a demanda, teria que crescer também a oferta. Então, antes, aquela oficina, vamos colocar um exemplo de sapatos, pequena, que ia passando de pai para filho, teve que ver a sua produção ser aumentada drasticamente, ou de uma forma que gerasse bastante entusiasmo. Então, este produtor artesanal teve que aumentar a quantidade de pessoas trabalhando para ele, criar processos padronizados, né? E para isso teria que contratar mais gente. Esse tanto de gente, cada pessoa ou cada grupo de pessoas
teria uma função? E aí, este pequeno produtor que saiu de uma produção artesanal para pequenas peças, pequenas quantidades de peças, teve que criar um sistema para gerir isso tudo. Gerir tempo, gerir dinheiro, gerir recursos e gerir pessoas. Aí a gente vê aí o surgimento da administração. O que é? Fazer a gestão de todos esses recursos para que a gente tenha um resultado final X, que é o retorno de um bem ou serviço. Pergunta a você hoje, né? O que é administração? Na sua cabeça, o que seria a administração? É uma pergunta que até hoje não tem resposta. A gente fala nesse termo, né? Gerir recursos, bens, tempo, né? Para uma finalidade. Mas a administração é diversa. Aqui trazemos um termo mais aproximado e algo que talvez caia aí na sua prova. Vamos lá. É o processo de conjugar recursos humanos e materiais de forma a atingir fins desejados através de uma organização. É um processo de tomar decisões sobre objetivos e recursos. Veja bem, você tem um objetivo, para atingir esse objetivo, você precisa de tempo, recursos humanos, dinheiro, materiais, espaço. Daqui a pouco a gente entra dentro dessa questão e faz mais uma dinâmica para você poder entender bem. Bom, dentro do processo, nós temos essas três divisões aí, né? Você tem os seus recursos. E agora eu vou citar aquele exemplo que eu disse antes. Tá? Você tem recursos humanos, materiais, financeiros, espaço e tempo. Faz aí uma reflexão, né? Começo de ano agora, meio de ano, final, temos os campeonatos estaduais de futebol. Você gosta de futebol? Quem não gosta, né? Até quem não gosta, gosta, né? Mas enfim, você para poder fazer o seu campeonato de futebol, pense em toda a logística de uma partida de futebol. O que é necessário para uma partida de futebol? O campo de futebol, as paredes, o gramado, a chuteira, o uniforme, os jogadores, a bola, energia, água para regar, a grama, vale um aparato policial em volta para fazer segurança, o juiz, o bandeirinha, o VAR, né? O VAR. Todos esses recursos soltos de forma desordenada não conseguem por si só, sem uma regra, fazer com que uma partida de futebol aconteça. Para tudo isso você tem que ter um direcionamento, uma regrinha. A administração ela vem para poder criar essas regrinhas para que esses recursos sejam empregados. Então temos recursos humanos, materiais, financeiros, espaço, tempo, que vão sofrer um processo de transformação de acordo com a sua divisão de trabalho. Não foi o que eu disse? Nós temos lá no futebol várias coisas a serem utilizadas. Se não tiver a regra do jogo, o futebol vai sair? Para cada estado, cada liga, não tem um tipo de regra que faz com que a coisa funcione X ou Y? Então, processos de transformação, os recursos vão fazer parte desses processos de transformação e eles, para que esse processo de transformação ocorra, você tem que ter uma divisão de tarefas, uma divisão de trabalho. E o resultado final do uso desses recursos, da divisão de trabalho, de processo, pode gerar produtos ou serviços, que é o objetivo final da coisa. Produtos ou serviços são duas coisas diferentes. Então vamos a um termo, né? O que é produto? Bom, produto é tudo aquilo que você consegue armazenar. No conceito geral, é aquilo que você consegue pôr em uma prateleira. O carro é um produto? Sim, o carro é um produto. Aquilo que você consegue fazer um estoque. E, eventualmente, um recal. Deu algum problema? Dá aqui o carro, troca a peça, vai lá,
voltou, vá com Deus com o seu carro, sua televisão, seu computador, né? Que você está utilizando para ver essa videoaula aqui do Inovar, enfim. Isso é tangível. Você pega, você põe no bolso, você carrega de um lado, você toma posse, você usa. Produto. O serviço, ele é aquilo que é executado. É o momento. É o serviço de fotografia. É o músico que toca aquela sinfonia, a marcha nupcial na hora do casamento. É a massoterapeuta que faz você voltar ali, né? Fazer aquele alívio naquele problema de coluna. O médico que te atende, prescreve a medicação, ele está realizando uma prestação de serviço e ele faz parte também dessa cadeia. A característica fundamental do serviço é, ele não é tangível e ele é muito importante que seja editado, né? Ele seja de certa forma bem realizado, porque uma vez ele realizado, você não tem como pegar ele e fazer o recalque como nos produtos. De forma geral, por meio dos processos de organização, a gente transforma os recursos para produzir os resultados. Um processo é um conjunto ou sequência de atividades interligadas com um começo, um meio e um fim, que utiliza recursos como trabalho humano e equipamentos para fornecer produtos e ou serviços. Bom, as funções da administração. A gente vê a administração de uma forma geral, entende isso aqui como se fosse um polvo que tem vários tentáculos. A administração, o fabricante de sapatos da Idade Média, no final do século XVIII para o século XIX, século XX, ele acumulava todas essas funções que nós vamos ver aqui. E isso acontece até hoje. Em algumas pequenas empresas, uma ou duas pessoas fazem todos esses processos. Mas, de uma forma geral, a cabeça da administração geral de uma empresa, de uma prestadora de serviço, ela faz, ou então ela delimita, determina vários setores para que ocorra a prestação de serviço ou que esses processos sejam direcionados para a produção de serviços ou de produtos. Então vamos falar da produção operacional. De forma direta, né? O operacional está ali no chão da fábrica. Ele está ali diretamente ligado à questão do processo. Mas antes, as funções organizacionais são as tarefas especializadas que as pessoas e os grupos executam para a organização, para que a organização consiga realizar os seus objetivos. Vamos lá, voltando. Produção é um conjunto básico e a função da produção é fornecer produtos ou serviços. Produção é uma palavra genérica que indica todos os tipos de operações de fornecimento de produtos ou serviços. Há 3 tipos principais de processo: a produção em massa, a produção por processo contínuo, produção em pequenos lotes. Produção em massa, Volkswagen, né? Volkswagen produz o VW Up, faz a linha de série, tem ali algumas modificações, dependendo como modelo, mas quando ele faz ali, faz em série, um atrás do outro, de forma que seja tudo igual e o padrão de qualidade seja igual. Quando faz recalque em todas as marcas para poder resolver. Então a produção em massa é isso, né? A produção por processo contínuo é aquele serviço que mesmo que interruptas, que mesmo em alguns momentos que ele aparentemente sofre uma interrupção, ele continua. E essa interrupção é programada para que ele possa ser executado, seja possível executar, né? Ou ele, de fato, seja executado sem parar. Por exemplo, o fornecimento de energia aí da sua casa, do seu trabalho, é um processo de produção lá na usina hidrelétrica que é contínuo. A turbina pode parar por alguns momentos para a adequação da vazão de água ou, quem sabe, até para uma manutenção nela, mas a hidrelétrica, de uma forma geral,
ela não para a sua produção, ela continua ininterruptamente. Como, por exemplo, lá os exemplos, fornecimento de água, gás, obras ou serviços. Por exemplo, construção de uma rodovia. Tem todos os processos de pavimentação, compactação. Não é o fato em si de estar passando o CBUQ, o asfalto no chão, que faz ser um processo em si. Todos os processos, né, o tempo de cura dela, todos os processos são um processo ininterrupto, mesmo que em alguns momentos pare. E a produção em pequenos lotes, unitária, sob encomenda, né? A gente tem aí, por exemplo, a Ferrari. Quem não sabe, a produção de uma Ferrari, ela é feita em pequenos lotes, algo muito exclusivo, né? Uma Lamborghini, um Rolex, peças exclusivas. Isso entra dentro do ramo de produção em pequenos lotes ou unitários. Bom, dentro daquele polvo lá, nós vamos passar agora para o marketing. Particularmente, eu sou suspeito para falar do marketing. O marketing, o objetivo básico do marketing, a gente pensa, sempre ouve, você vai fazer um marketing. Marketing que é venda. Não é bem assim. O conceito principal de marketing é a geração de um link entre o cliente e a empresa. Vou citar um exemplo. A Coca-Cola vende o quê? A Coca-Cola vende bebidas, de forma geral. Mas quando você vê a propaganda institucional da Coca-Cola de fim de ano, você vê lá o urso polar, o Papai Noel, aquilo não é uma propaganda para a venda, né? Poderia ser uma propaganda assim, Coca-Cola R$ 4,99, mas não. A Coca-Cola em si não faz propaganda comercial. Ela geralmente investe em propaganda institucional. E a propaganda institucional, ela é uma criação da ideia do fortalecimento da marca. Então, isso sim é o marketing. É uma criação de laço entre a empresa e o cliente e vice-versa. Por isso que a Coca investe nesse tipo de propaganda. Passa o urso feliz ali ceando com os pinguins e aquilo para gerar um reconhecimento, né? Uma empatia entre o cliente, consumidor final, e a empresa. Olha, isso a reunião em família é coisa da gente, então nos melhores momentos, Coca-Cola. Tudo isso para quê? Para fazer com que, quando você tiver desejo de beber algum refrigerante, que seja a Coca-Cola a primeira marca na sua cabeça. Então, o marketing, o objetivo básico do marketing é estabelecer e manter a ligação entre a organização e seus clientes, consumidores, usuários e público-alvo. O marketing ele faz vários trabalhos e processos, como a produção, como a pesquisa, né, o desenvolvimento de novos produtos, para que ele faça que cada vez mais a empresa fale a linguagem do cliente. Vou citar o caso, né, a Polícia Militar, aqui no caso, aqui em Minas Gerais, que é onde a gente trabalha, ela trabalha muito com marketing. Quais são as atividades, algumas das atividades que a polícia desenvolve? A banda de música. Banda de música vai no shopping, né? Um vídeo famoso aqui, ela vai no shopping e começa a tocar de vários lugares, vão surgindo os músicos, as pessoas veem, filmam aquilo, viralizam, então gera uma certa empatia, uma identificação, uma ligação entre a marca PMMG, Polícia Militar de Minas Gerais, e a população, uma coisa humana. E por aí vai. Mas nós temos vários outros quesitos, outras ferramentas aí que o marketing pode usar. Pesquisa e desenvolvimento, P&D. Pesquisa e desenvolvimento. É um ramo lá do marketing, mas que a empresa tem e deveria ter, né, um departamento para isso. E é algo muito comum. Por exemplo, vamos citar um P&D lá, bem raiz, bem contemporâneo. P&D na lanchonete do Zezinho lá na esquina, né? Toda a vida o Zezinho da esquina vai lá no supermercado, compra um hambúrguer Seara, faz o lanche lá, o americano com ovo. Aí aqui que é presunto, mussarela, alface, hambúrguer e um ovo. E vai aquela coisa lá.
maçante. Então quem come o lanche do Joãozinho gosta, mas cedo ou tarde ele vai acabar enjoando daquilo. Se o Joãozinho, enquanto lanchonete, não desenvolver algum produto novo, ele vai começar a ter a mesma quantidade de clientes ou quem sabe até perder clientes, porque as pessoas enjoam daquilo. Aí o que o Joãozinho faz para poder superar isso? Ele vai lá e desenvolve um hambúrguer artesanal. Nada mais, nada menos que o mesmo hambúrguer de sempre, feito de uma forma diferente, né? Ou quem sabe, né? Não vão me xingar não, hein, gente? Hambúrguer artesanal é a mesma coisa de sempre, só que de um jeito diferente, hein? Brincadeiras à parte, mas pesquisa e desenvolvimento, ela trabalha isso. Ela trabalha inovações para poder sempre manter a marca, o produto, a venda disponível e cada vez mais aquecida. Então, o objetivo básico da função de pesquisa e desenvolvimento é transformar as informações do marketing, as ideias originais e os avanços da ciência em produtos e serviços. Mulher, você que é mulherada aí, tá vendo a gente, você vê o batom de sempre. Quando sai um batom com fragrância, com textura diferente, é novidade. Todo mundo quer usar, não é? L'Oréal, Mary Kay, sempre está lançando novidades. Ou então, do contrário, estariam lançando os mesmos produtos há 20, 30 anos. Essa inovação, essa mudança, faz com que o mercado se reaqueça e a pessoa tenha mais contato e a coisa vai girando de acordo com os interesses da marca. É isso. Pesquisa e desenvolvimento faz essa inovação sempre acesa, essa chama, essa brasa sempre acesa ali no fundo da churrasqueira. Bom, parte de finanças, né, gente? Não tem como empresas sobreviver se você não pagar as contas direito. Se você for fazer um balanço patrimonial, balanço lá, né, na contabilidade, se as despesas não baterem com as receitas, você vai ter um saldo líquido negativo. Então, o setor de finanças ele está ali, né? O objetivo básico e a função é a proteção e utilização dos recursos de forma adequada, nos recursos financeiros, né? A função financeira abrange as decisões de investimento, né? Como que você vai pegar o seu dinheiro e vai fazer gerar novas importâncias, várias coisas. Financiamento, olha, perdão, tem uma necessidade, minha demanda está aumentando, eu preciso pegar dinheiro, como que eu vou fazer? Vou buscar financiamento mais adequado. Quem vai saber disso é o setor de finanças. Controle, olha, o que está saindo, está de fato sendo bem empregado, aquela conta foi paga, aquela boleta do IPTU, começo de ano, foi acertada, está kit. E destinação dos resultados, seleção de alternativas para a aplicação dos recursos financeiros. Finança é a cabeça da empresa, né? É o sangue pulsando das veias, né? Recursos humanos. Eu acredito que o maior desafio de uma empresa, depois de finanças, inovação, tudo isso seria recursos humanos. Afinal de contas, o que faz a empresa girar são as pessoas. Se você tem bons funcionários, você tem uma boa empresa. Atualmente eu sou síndico lá do meu condomínio aqui na minha cidade. E de vez em quando a gente tem que selecionar pessoas. E o que mais dá problema num condomínio, por exemplo, que é o condomínio? Nada mais, nada menos que um rateio de despesas para geração e pagamento de serviço. O que mais dá problema, eventualmente, é a questão da mão de obra. Essa mão de obra não sendo acertada dá dor de cabeça. Então, o recursos humanos, a seção de recursos humanos, ela faz essa seleção. Não só a seleção de quem vai entrar, mas a alocação correta daquele funcionário. Se ele vai fazer essa alocação de uma forma correta e se esse funcionário lá ele vai ser eficiente. Dentre essas e outras coisas, o recurso humano está aí firme e forte para poder fazer sua empresa girar. Bom, dado o tempo, né? Daqui a pouco a gente vai falar de eficácia e eficiência. Não saia daí, depois do intervalo a gente está de volta aqui com o TGA no Instituto Inovar.